Eu dizia que entre a crítica de 43 e a de 44, medeia quase um mundo. Nós encontramos um Marx que é comunista, um Marx que está falando em revolução, que está fazendo a vinculação entre proletariado revolucionário e filosofia clássica. Mas, sobretudo, é o período em que Marx está se defrontando pela primeira vez com a economia política. E ele está lendo, basicamente, nesse momento, Smith e Ricardo. Pois bem, o resultado desse confronto são os manuscritos de 1844. Na segunda crítica a Hegel, Marx, conservando-se sob a influência de Feuerbach, Marx já menciona revolução e proletariado. Mas ele tem um conhecimento que é muito precário, que é extremamente precário, do que seja revolução e proletariado. Ele está em contato pela primeira vez com círculos operários, com círculos socialistas, e tem, inclusive, uma visão extremamente idealizada dos grupos operários. Ele está em contato com vanguardas. E ele pensa a classe operária a partir dessas vanguardas, da sua generosidade, do seu heroísmo. Há um elemento ainda idílico na apreciação de Marx. É com esta cabeça, com esta experiência, e já munido da ideia de revolução e de classe social, que Marx mergulha na leitura dos economistas políticos. E o primeiro resultado deste mergulho é uma obra claramente de transição, e nem por isso desimportante, enfatizarei a importância dela logo a seguir, mas é uma obra onde a reflexão filosófica se imbrica com uma preocupação própria da economia política. Nesses manuscritos, que não foram redigidos para publicação, atenção, tal como a crítica de 43, isso foi muito mais material de estudo, isso foi muito mais registro do seu laboratório mental. Nesses manuscritos, pela primeira vez, Marx confronta as suas concepções teórico-filosóficas com a argumentação, com a reflexão própria dos economistas políticos. 3 categorias da economia política serão tratadas por Marx. A propriedade, e naturalmente, propriedade e capital. O dinheiro e o trabalho. O confronto realizado por Marx é o confronto de um filósofo que já não vê a realização da filosofia no plano intelectual, por isso eu fiz referência ao proletariado como herdeiro da filosofia, como realizador da filosofia, a revolução como a emancipação dos homens. É um Marx, notem, que ao mesmo tempo em que faz a segunda crítica a Hegel, lá na questão judaica, redigida e publicada simultaneamente, faz uma distinção essencial. A distinção entre emancipação política e emancipação humana. Para Marx, a emancipação política é um resultado do processo da Revolução Burguesa. Para ele, a Revolução Francesa expressou, na derrocada do mundo feudal,
a constituição da emancipação política dos homens. A Carta de Direitos e o que dela se segue é, para Marx, a alforria política da humanidade. O direito de ir e vir, a supressão dos laços de dependência pessoal. Isto significa, para Marx, a emancipação política, que para ele é essencial, é importantíssima. Marx vê a Revolução Burguesa como um enorme passo no processo de emancipação da humanidade, mas um passo insuficiente. A emancipação política para Marx é o passo prévio e necessário para o que ele chama de emancipação humana. E a emancipação humana, para ele, está vinculada à revolução. Uma revolução radical, protagonizada por uma classe que tenha necessidades radicais. Ponto, ele para por aí. Ele não tem fôlego para ir mais adiante. Mas é esse Marx que vai ler a economia política e vai discutir três das suas categorias: a categoria capital e propriedade, a categoria dinheiro e a categoria trabalho. Eu dizia que esse é um texto claramente de transição. É a primeira leitura que Marx faz da economia política. Especialistas em Ricardo, e o próprio Marx avançou muito com relação a isso, basta ler o que Marx diz posteriormente desses autores, mas os especialistas reconhecem que Marx entendeu pouco dos economistas políticos nesse momento. Entendeu pouco. Aqui há uma crítica aos economistas políticos que tem um forte tônus ético. Por exemplo, Marx dirá que o dinheiro é a prostituta universal, é o prostituidor universal do gênero humano. As páginas que Marx dedica ao dinheiro são páginas antológicas, são belíssimas, mas são uma monumental condenação moral do dinheiro. Quem leu os manuscritos há de se recordar disso, né? Mas olha, é a prostituta universal, é o prostituidor universal. Com ele eu compro tudo. Com ele eu compro tudo. É um princípio de equalização miserável. Marx vai mostrar que o dinheiro é uma clara expressão da alienação. Aqui voltaremos em seguida. A propriedade privada burguesa, o comando do capital, é execrado por Marx num tom que a alguns autores parece um tom messiânico. O que é importante nesse texto, porém, é que, enfrentando a concepção que a economia política tem de trabalho, enfrentando a concepção que a economia política tem de trabalho, Marx vai desenvolver todo um conjunto de determinações que já assinalam a sua radical originalidade como pensador. Determinações que nós vamos encontrar sob outra luz, matizadas, exploradas, intensivamente rearticuladas, lá no Marx de 1857, 58, e lá no Marx do Capital. É aqui, na discussão do trabalho, que vai aparecer a originalidade marxiana. O que Marx dirá? Marx vai se negar a pensar o trabalho tal como lhe é posto no âmbito da economia política. Marx pensará o trabalho de uma maneira muito mais ampla e muito mais radical. E a palavra radical aqui tem que ser tematizada. É aí que Marx vai afirmar, é nesses anos que Marx afirmará
que ser radical é tomar as coisas pela raiz. E para o homem, diz Marx, a raiz é o próprio homem. Essa é uma outra palavrinha que a gente vai ter que recuperar, não é? A palavra radical. Hoje a gente fala em radicalidade ou radical. As almas engravatadas sentem um frisson na espinha, não é? É horrível ser radical. Dar exemplos de bom comportamento é hoje fundamental. A radicalidade é horrível. Eu juro que antes do próximo convite que vocês me fizerem, eu vou dar uma passadinha na Firjan e na Febraban, né? Porque aí a gente abandona o rótulo de radical e se torna palatável, degustável. Ser radical é tomar as coisas pela raiz. E para o homem, a raiz é o próprio homem. Marx tomará o trabalho de uma ótica radical. Ele vai desenvolver aqui uma concepção nitidamente antropológica. Antropológica, atenção, não é no sentido da antropologia, hein? Marx não padecia desse, segundo alguns, dessa especialização, segundo outros, dessa enfermidade. É antropológico no sentido da centralidade do antropos. Marx dirá que o homem é uma constante tensão entre a sua genericidade humana, entre o seu ser genérico e a sua singularidade. O que é próprio de nós é nos percepcionarmos e existirmos enquanto seres singulares. Esta singularidade imediata que nos constitui e que é insuprimível. Eu, na minha limitação física, mas não só física, eu não posso ser outro. Eu não sou o outro. Essa singularidade empírica imediata, que é insuprimível, ela só se transcende e se resolve na genericidade humana. Eu sou eu, mas não sou apenas eu. E não como queria, e não apenas como queria o Namuno, eu e a minha circunstância. Um pouco mais do que isso. Vocês se recordam de Namuno? Eu e minha circunstância. É pouco. Eu sou eu, e toda a referencialidade da minha herança cultural e do meu horizonte enquanto expressão de uma socialidade, de um ser social que me transcende, do qual eu sou portador. Essa tensão, dirá Marx, é uma tensão insuprimível. Mas ela se mantém enquanto tensão. Se há hipertrofia disso aqui, não é o indivíduo que regride, é o gênero que se empobrece. E isso por uma razão simplíssima para Marx. É que esse ser aqui só se expressa singular e genericamente na medida em que é um ser objetivo. E agora, por favor, o que significa para o Marx em 1844 ser um ser objetivo? Ele dirá: o homem é um ser objetivo. Ser objetivo é aquele que só se mantém enquanto tal na medida em que se objetiva. Meus amigos, sabe o que Marx está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: vocês parem de anotar, está tudo lá no texto. Eu queria estar dizendo novidades para vocês, mas lamentavelmente não estou não. O que o Marx está dizendo é o seguinte: eu estou aqui
conversando com vocês, né? Me movendo, trocando com vocês. De repente, eu tenho aqui um AVC no meio dessa exposição. Vai ficar até gravado. Um AVC das maiores consequências. Entro num coma profundo. Irreversível. Eu quero declarar que isso não está no meu programa, não, hein? Mas pode acontecer. Eu espero ser tratado pelas pessoas que me querem como um indivíduo humano, né? Eu espero que me prestem os cuidados médicos imediatos e que, na medida em que essa coisa não tiver volta, enquanto não aparecer uma alma piedosa para desligar lá o botãozinho, que me ponham numa cama limpa, não é? Que me alimentem adequadamente, que me tratem como uma pessoa. Eu espero, e seguramente isso vai acontecer. Pelo menos é o que eu desejo, né? Mas notem, eu continuarei a ser o homem Zé Paulo? Óbvio que não. Eu estarei vivo organicamente, né, com sequelas profundas, mas a minha socialidade se perdeu. Esqueçam esse exemplo. Imaginem um caso de autismo extremo. Eu digo autismo extremo, sobretudo tem que tomar cuidado, tem médico aqui nessa sala. Porque me parece que hoje há técnicas e há terapias que permitem a regressão dos níveis de autismo. Mas vamos imaginar caso extremo, absoluto, limite de autismo, que impede qualquer relação consciente com o mundo fora do sujeito. É claro que se eu tenho um filho autista, eu vou cobri-lo de cuidados, eu vou querê-lo, eu vou amá-lo, mas rigorosamente eu não tenho aí um homem. Um homem, atenção, um homem, uma mulher, né? Antes que as feministas de plantão, não é? Antes que as feministas de plantão comecem a se coçar aí. Esse homem aqui é homem e mulher, pelo amor de Deus. Hein? Notem, o que Marx quer dizer com isso é que a condição da existência humana é a condição da objetivação dos sujeitos singulares. Essa objetivação se dá onde? Através de formas evanescentes, pouco perenes. O meu gesto, o meu riso, o meu movimento, a minha fala cotidiana. Mas se dá através de formas privilegiadas, mais duradouras. Pensem no trabalho, na obra que eu crio, no produto que eu realizo. Pensem na ciência, pensem na arte, pensem na literatura. Marx dirá: há N formas de objetivação. E este ser que é o homem só existe como homem na escala em que se objetiva. Esse conjunto de objetivações, que é o acervo da humanidade, que não tem dono, é esse conjunto de objetivações que pode ser apropriado pelos indivíduos, que pode ser, atenção, subjetivado pelos indivíduos, tornado seu interior. Dirá Marx: o homem rico não é aquele que tem, é aquele que é. O domínio da humanidade é o domínio do ser, não é o domínio do ter. Olhem a crítica àquela outra categoria que estava cá em cima, ó, propriedade. O homem rico é aquele que conseguiu subjetivar uma riqueza de objetivações. Por favor, meus amigos, eu quero enfatizar isso, porque esta obra exerce um enorme fascínio
para os críticos da sociedade burguesa que tem uma matriz religiosa. Meus amigos, e eu tenho vários, clérigos, padres, pastores, especialmente os mais progressistas, insistem numa leitura crítica da sociedade burguesa que é muito próxima a isso aqui. O importante do homem é o ser, não é o ter. Essa leitura é privilegiada por esses meus companheiros. Mas eu só queria lembrar para vocês que nós estamos aqui nas antípodas de uma antropologia cristã, hein? Uma antropologia cristã sugere que eu posso dar muito porque eu sou rico interiormente. Para Marx não é assim, não. Eu posso ser rico interiormente se eu puder interiorizar, se eu puder subjetivar a riqueza de objetivações da humanidade, daquela que me precede, das gerações anteriores. Ninguém nasce cheio. Hã? E por que é preciso insistir nisso? Como é que a gente se apropria da obra de arte? Hã? Quem aqui já viu Beethoven interpretado pela Sinfônica de Viena? Alguém aqui já esteve lá? Mas vocês são livres para viajar, podem ir lá, está à venda, tudo. Por que vocês não vão? Hã? Hã? Ver um padedê. Sabe o que é isso, né? Aquele movimento do balé que é lindíssimo. Lá no Teatro Municipal. Mas não fica lá na plateia, não. Vai lá no camarim. Como é que é isso? Hã? Isso passa pela posição de classe, que em larga medida determina o teu rendimento familiar. Como é que você vai ler as grandes obras? Eu estava dizendo para uma amiga, eu agora estou me dando ao luxo de sábado e domingo o prazer da releitura. Então vou reler Guerra e Paz. Como é que você vai reler Guerra e Paz? 1.600 personagens. Você precisa de tempo, você precisa de ócio, você precisa de lá quem paga por isso. Esse Marx que está dizendo, olha, só o acesso às objetivações é que permite a subjetivação, é um Marx que está pensando no indivíduo socialmente constituído e, portanto, socialmente rico. Ninguém nasce mais rico ou mais pobre. A sociedade nos torna mais ricos ou mais pobres. Para Marx, é esse sistema de objetivações que faz desenvolver, mais exatamente, que faz emergir e desenvolver o ser social. Quais são as objetivações fundamentais para Marx? Ou mais exatamente, qual é para Marx a objetivação elementar? Aquela a partir da qual todas se desenvolvem. E ao desenvolver-se, se autonomizam. A arte é hoje uma objetivação autônoma dos homens. A ciência é outra objetivação autônoma dos homens. Marx dirá, há uma objetivação que é a objetivação elementar, aquela que constituiu o ser social, aquela sem o qual este ser genérico, singular, objetivo, é impensável. Essa objetivação para Marx é o trabalho. Marx pensa que os homens, que a humanidade, no seu evolver, vem se desenvolvendo na medida em que desenvolve os seus sistemas de objetivação. Ao conjunto dessas objetivações, ao conjunto delas, estaria reservado o conceito
de praxis. Para Marx, o homem é, antes de tudo, um ser prático e social. Um ser prático e social. Este caráter da antropologia, esse caráter do antropos, é exemplificado paradigmaticamente pelo trabalho. Para Marx, o trabalho não é uma obrigação, o trabalho não é uma penitência, o trabalho não é algo fortuito. O trabalho é aquela objetivação privilegiada que garante a condição humana. Lá no Capital, 30 anos depois, ele dirá: o trabalho é a condição eterna do homem. O trabalho é a condição eterna do homem. Oh, meu Deus do céu, Marx, um jeito que foi sempre contra os absolutos, vai falar que o trabalho é a condição eterna. É isso mesmo, condição eterna no seguinte sentido: suprimido o intercâmbio do homem com a natureza, suprimido o trabalho, não existe humanidade. A condição da humanidade é o trabalho. Como Marx é antigo, não é? Ele não dá conta da sociedade que está acabando com o trabalho. Não está acabando o trabalho? Só um minutinho, deixa eu só concluir, já te passo a palavra. Marx não dá conta da sociedade que está acabando. O trabalho está acabando. Segundo Dominique Méda, o trabalho é um valor em extinção. Essa mesma conversa vocês caiam se quiserem. Vocês não acham que a gente vive na sociedade de consumo? Provavelmente tem gente aqui que acha que nós vivemos numa sociedade de consumo. Vai conversar com um cara lá do interior do sertão para ver o que ele consome. Sociedade de consumo para quem, cara pálida? Sociedade de consumo. 2/3 da humanidade morre de fome. E nós vivemos numa sociedade de consumo. Não, nós vivemos numa sociedade de repressão ao consumo necessário. Mas já entrou, nós vivemos numa sociedade de consumo, gracinha, eu estou consumindo para burro, né? Vocês também, né? Necessidades, nada de necessidades básicas. As nossas necessidades sociais estão todas cobertas, não estão? Estão todos consumindo, é uma maravilha. Vivemos na sociedade do consumo, na sociedade da informação. Todo mundo tem computador, está todo mundo ligado na internet, tem os programas mais sofisticados, não é isso? Vocês não acham que tem alguma mistificação aí pelo pedaço? Que a gente tem que começar a parar para discutir isso? Vocês não acham que está havendo uma grande confusão entre emprego e trabalho? Que o capitalismo contemporâneo, aliás, em algo que Marx já demonstrou isso há mais de 150 anos, aumenta a composição orgânica do capital, devolve força produtiva, a economia de trabalho. Só que economia de trabalho na sociedade do capital significa desemprego mesmo. Não significa que a gente vai dividir o trabalho de tal maneira que a gente possa estudar, que a gente possa se educar, que a gente possa ir à praia, que a gente possa sonhar, que a gente possa amar. Não. É uma massa de desempregados. E aí vão nós lá, os bombeiros, falando os excluídos. O que Marx está nos apontando aqui é que o trabalho é a motivação mais especificamente humana. Trabalho só existe realizado por este ser aí. A abelha não trabalha, castor não trabalha, passarinho não trabalha, tico-tico não trabalha. Trabalho é atividade especificamente humana. E é essa atividade aqui, que funda o conjunto das objetivações. É essa atividade que realiza a essência humana. E, por favor, essa essência humana aí não é o sopro que o cidadão lá de cima deu no boneco de barro. Essência humana não é uma estrutura fechada, atemporal. Essência humana aqui é um conjunto de atributos, de qualidades, é um conjunto de possibilidades que este ser vem desenvolvendo ao longo da sua
larguíssima trajetória em cima dessa pequena casquinha que é a Terra. Para Marx, o trabalho é a realização dos homens. Trabalho é condição de humanidade. Mas antes de prosseguir, por favor. Calma. Devagar, menina. Então, para Marx, quando ele está discutindo lá a economia política, ele faz essa afirmação aqui. O homem é um ser prático e social. O homem é um ser que se constitui pelo trabalho e se realiza no trabalho. O trabalho é uma objetivação dos homens. Mas caramba, o que eu estou vendo? Se indaga o Marx em 1844. O que eu estou lendo e vendo? Eu estou lendo que o trabalhador só se realiza quando foge da fábrica. Por que os trabalhadores estão lutando pela limitação da jornada de trabalho? Por que entrar na fábrica é entrar no inferno? Por que esse trabalho que os homens estão realizando, por que o trabalho nesta sociedade, por que o trabalho nesta sociedade civil, aqui, agora, me faz viver uma relação de oposição em 3 níveis. Primeiro, em relação àquilo que eu faço, o produto do meu trabalho. O produto do meu trabalho não me pertence. Pelo contrário, eu contemplo o produto do meu trabalho como algo com o qual não tenho nenhuma vinculação. Eu não me reconheço no produto do meu trabalho. O produto do meu trabalho se me impõe como um objeto que me é alheio. Mas não é só aí. Eu não trabalho sozinho. Eu trabalho direta e indiretamente com muitos outros. E eu não reconheço nesses outros os meus iguais. A forma, as condições, o quadro social onde eu realizo o meu trabalho não me vincula a outros homens. Pelo contrário, me antagoniza a esses outros homens. A minha relação com os outros homens e com as outras mulheres, pelo amor de Deus, a minha relação com esses outros torna a máxima moral kantiana uma inviabilidade. Tratar o homem como fim, não como meio. Pelo contrário, todos são meios para mim. Eu instrumentalizo a todos e a todos. A todos e a tudo. Mas mais ainda, esse meu trabalho não me antagoniza com o que eu faço, não me antagoniza apenas com os outros que trabalham. Me antagoniza comigo mesmo. Não é? Eu sou um no meu local de trabalho. Eu sou um durante o meu trabalho. Mas eu sou outro na rua. Eu sou outro em casa. Não é assim? Eu agora vou dar uma mordidinha nas minhas amigas feministas, né? Porque eu ia dar o exemplo masculino. Vocês não têm aquela professora democrática, aberta, né? Simpática, que chega em casa e dá um bufetão na cara do filho? Podem ter certeza que tem. Eu nunca me esqueço, não vou citar nome aqui, mas isso foi manchete de jornal em 1980. Um dos maiores filósofos brasileiros, dos mais credibilizados, deu uma surra na mulher, que ela foi no dia seguinte num grande centro acadêmico e cultural. Ela foi na delegacia de polícia e ela estava com perfuração de tímpano. É claro que esse sujeito não é um criminoso, não é um débil, não é nada disso. É um caso limite que ganhou notoriedade porque é uma figura ilustre e respeitável. Mas isso acontece toda hora, né?
eu sou o que sou aqui, em todas as esferas por onde circula a minha vida cotidiana, eu até que faço um esforço, mas é claro que não sou. O que está acontecendo, diz Marx, é que o trabalho que está sendo realizado, ao invés de garantir a realização desse sujeito, se põe como sua negação. Ao invés de garantir a afirmação dos homens, se põe como a sua negação. Marx dirá: em certas condições sociais, algumas objetivações adquirem um caráter tão estranho, se autonomizam em face do Criador, que a criatura ganha uma vida própria e oprime o Criador. Dirá Marx, nestas condições, que são condições históricas específicas, o que se realiza não é uma objetivação. É uma objetivação que, em negando o seu sujeito, volta-se, transforma-se numa alienação. Ainda aqui, Marx está batendo-se com Hegel. Para Hegel, toda objetivação é uma alienação. Porque em Hegel, alienação é uma categoria que não contém nenhum elemento crítico valorativo. Já com Feuerbach, você se lembra lá da história de Deus e o homem? Já com Feuerbach, a alienação passa a ter um caráter crítico. Aqui em Marx tem uma crítica radical. Marx distingue claramente objetivação de alienação, o que não havia em Hegel. Em Marx, a alienação é tudo aquilo que mutila, é tudo aquilo que impede o desenvolvimento dessa essência humana, que não é um dado intemporal, mas é uma construção histórica. O que nós estamos vendo é que, se confrontando com a economia política, o que Marx está fazendo é uma reconstrução de toda uma série de categorias filosóficas. Notem, Marx está em cima do muro, embora não seja do PSDB. Ele está em cima do... Ele está com um pé na economia política, que ele conhece pouco, e está com uma perna na filosofia. Mas ele começa a transitar por um tipo de trato com o mundo que não é o da filosofia hegeliana, não é o da filosofia clássica, que é teoria no sentido grego, especulação. Marx aqui já apontou lá o caminho da realização da filosofia, é a revolução. Marx está aqui pensando o homem numa ótica prometeica. E o caldo de cultura do classicismo alemão comparece aqui fortemente. Quem está por trás disso é Goethe, o grande Goethe, do qual Marx aqui está retirando duas linhas de força. Primeira linha de força, a do Fausto, a do primeiro Fausto, o grande drama de Goethe. Quando vocês conhecem a história de Fausto, não conhecem? Então vamos lá. É uma lenda medieval que vem da Idade Média, a lenda do Fausto. Fausto seria um alquimista que tinha o sonho demoníaco de tudo conhecer. Tinha o sonho do conhecimento absoluto, que é impossível. Até que o demônio lhe aparece e diz: olha, vamos fazer um trato. Eu te viabilizo o conhecimento absoluto. Eu te viabilizo a experiência absoluta. Agora, isso enquanto você estiver cá embaixo. Quando você morrer, o preço é você me dar a sua alma. Daí aquela célebre expressão: fulano vendeu a alma ao diabo. Fausto faz o acordo. Isso é uma lenda medieval.
da Baixa Idade Média. Ela foi explorada desde o século XV até o século XVIII por uma série de autores da Europa Ocidental. Goethe entra nessa e compõe aquela que, segundo os entendidos, constitui a peça mais alta da dramaturgia em língua alemã e das mais altas peças da dramaturgia do mundo moderno, que é um Fausto. No Fausto de Goethe, quando o diabo se apresenta lá para o nosso amigo Fausto, Fausto pergunta: quem é você? E o diabo responde: eu sou o espírito que continuamente nega. Eu sou o espírito que continuamente nega. Caramba, esse é o princípio do conhecimento, não é? Quem não nega não conhece. Esse é o espírito do conhecimento moderno, não é? Nada de tradição, nada do adquirido. Esse é o primeiro eixo de Marx, retirado de Goethe, mas é um segundo. Conforme Goethe, mesmo o mais limitado dos homens pode se desenvolver ilimitadamente. Mesmo o mais limitado dos homens pode se desenvolver ilimitadamente. Meus amigos, esse é o princípio do humanismo, não é? Do humanismo concreto. Os homens são diferentes. Felizmente. Eu quero só recordar para vocês que o contrário da diferença não é a igualdade. Atenção. O contrário da diferença é a indiferença. O fato dos homens serem diferentes não significa que são desiguais. Cuidado com a armadilha das palavras. Elas não são inocentes. É só numa sociedade de iguais que as diferenças poderão efetivamente se manifestar. Numa sociedade de desiguais, não há diferentes, há indiferentes, não é? Numa sociedade de desiguais, a norma, a regra, a média é a indiferença. Voltemos a Goethe. Os homens são diferentes. Têm capacidades, possibilidades, faculdades, dotes que são distintos. Mas mesmo o mais limitado dos homens pode se desenvolver ilimitadamente. Esses são os dois elementos com os quais Marx trabalha. Marx não é herdeiro apenas de Hegel, não é herdeiro apenas dos socialistas utópicos, não se nutriu apenas na economia política clássica. Marx é herdeiro da grande tradição humanista, da grande tradição racionalista do século XVIII. E eu diria mais, não é? De toda a grande tradição artístico-cultural da cultura ocidental. É isso mesmo, é? Marx citava os clássicos gregos e os clássicos romanos, latinos, não para mostrar que sabia, mas porque os conhecia. Porque subjetivou aquela objetividade, era uma subjetividade rica, era um homem rico. Mas eu dizia, aqui, Marx trata com espírito fáustico, ou se vocês quiserem, prometeico, a ideia de um homem total, de um homem inteiramente realizado. E por isso, a crítica radical às formas de alienação. Para Marx, a objetivação, o sistema de objetivações, é a garantia da existência e da reprodução do homem enquanto tal, enquanto ser social. Mas sob formas históricas determinadas, certas objetivações tornam-se o seu contrário. Isto é a alienação. Para Marx, o trabalho sob o comando do capital, o trabalho não emancipado, o trabalho nos marcos da propriedade burguesa, esse trabalho é maldição, é castigo. Esse trabalho é trabalho alienado. E o que é próprio da sociedade burguesa
diz Marx lá em 44, Lei dos Economistas, é tornar o conjunto das relações humanas alienado. Não é apenas o trabalho que é alienado. O trabalho alienado determina a alienação da vida dos homens, a alienação da sociedade. Trata-se, diz Marx, de uma sociedade alienada. Ora, o nosso filósofo, que já está deixando de ser filósofo, o nosso leitor de economia política, que ainda não conhece bem a economia política, deu um passo que será irreversível na sua vida. Ele entrou no mundo do trabalho. E ao fazer isso, pensando o trabalho como objetivação fundamental que garante, que sustenta o ser social, Marx, numa visão fáustica e prometeica, não pensa o homem apenas como um ser objetivo, pensa-o como ser criador. A expressão que Marx usa é ser produtivo. Mas como o produtivo hoje está muito identificado a produtivismo, eu quero lhe restituir o sentido original. Ser criador. O homem é um criador. Homem é criatividade. Homem é construção de objetivações em escala exponencial. E aí se punha a Marx um monumental problema. Eu disse para vocês que o Marx está em 44 sob forte influxo de Feuerbach. A crítica de 43 é claramente inspirada em Feuerbach. A segunda crítica, Hegel, que ele já avança incorporando categorias novas, ainda que trabalhando precariamente com elas, ele ainda continua vinculado há uma forte influência de Feuerbach. Mas agora, em face desse tipo de reflexão, as coisas se complicam. E por que se complicam? Porque a antropologia de Feuerbach, a concepção de homem de Feuerbach, é a concepção de um ser sofredor e passivo. Uma concepção de homem como ser criador é incompatível com o pensamento de Feuerbach. Feuerbach é um naturalista. Olha que coisa fantástica. O Chito parte de Feuerbach, faz a crítica a Hegel, mergulha na economia política e começa a construir uma antropologia original. A resultante disso é que ele é obrigado a separar-se de Feuerbach. Os manuscritos de 44 se compõem de 3 amplos manuscritos e um anexo, que é um quarto manuscrito. É um anexo. E o que vem nesse anexo? Isso é delicioso. Vem um pequeno estudo, muito pequeno, poucas páginas, sobre a fenomenologia do espírito, obra de Hegel de 1807. Nesta obra, Hegel, com toda a sua concepção idealista, pensa o desenvolvimento dos homens a partir de um processo de autocriação. Depois que o espírito se alienou de si e pôs o mundo, os homens se autocriam através do trabalho. Só que trabalho, para Hegel, atenção, é trabalho do espírito, mas é trabalho.
Olhem como é que o nosso Marx, visitando a economia política, é obrigado a repensar a admiração que ele tinha por Feuerbach e reencontrar nesse rápido caminho, rápido, intenso e profundo, reencontrar o pensador que ele tinha criticado de maneira radical e de maneira, no mínimo, problemática há meses atrás. O quarto manuscrito, que é um apêndice, que é um anexo, é um elogio da fenomenologia do espírito. Tem aí um pepino, não é? Como conciliar essa redescoberta de Hegel com a aproximação a Feuerbach? Olha o que a economia política, mesmo nessa primeira aproximação, fez com o nosso amigo. Obrigou, olha que coisa fantástica. Ele vai para a economia política a partir de uma ambientação puramente filosófica. O trato com a economia política, nesse primeiro momento, obriga-o a repensar o seu universo filosófico. Não sei se vocês sabem a tradução, se fôssemos traduzir nomes próprios, não é? Ludwig Feuerbach, Ludwig é Luiz, Feuerbach é Rio de Fogo. Um belo nome, não é? Eu terminei brincando. O que vai acontecer com ele? Porque eu tentei sinalizar para vocês o curioso, rico, complexo movimento que Marx faz entre 43 e 44. Em 43 há uma crítica a Hegel, inspirada diretamente na análise de Feuerbach acerca da alienação religiosa.